Olá, meu nome é Patrícia e estamos aqui para começar mais uma jornada. Muito interessante e até mesmo intrigante. Esta jornada é baseada no livro Sobrenatural pelo Dr. Michael Heiser. Capítulo 1. Você acredita na Bíblia? Você realmente acredita no que a Bíblia diz? Para alguns, esta pergunta pode parecer inusitada, especialmente um livro que provavelmente é lido por cristãos. No entanto, não acho que ela seja tão estranha assim. A Bíblia aborda temas que podem parecer estranhos e difíceis de aceitar, especialmente no contexto do mundo moderno. E não estou falando aqui dos temas centrais, como a vinda de Jesus à Terra como Deus, sua morte na cruz e sua ressurreição. Também não estou me referindo às histórias milagrosas, como a do Êxodo, quando Deus libertou Israel do Egito e o conduziu pelo Mar Vermelho. A maioria dos cristãos afirma acreditar nestes eventos. Afinal, se você não acredita em Deus, em Jesus e nos milagres que eles realizaram, qual seria o propósito de se identificar como cristão? O que quero dizer são aquelas histórias menos conhecidas e sobrenaturais que você encontra ocasionalmente ao ler a Bíblia, mas que raramente são mencionadas nos púlpitos das igrejas. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 22, nós lemos sobre Acabe, um rei perverso do reino de Israel. Ele planeja se unir ao rei de Judá para atacar um inimigo em comum, Ramote-Gileade. O rei de Judá quer saber o que acontecerá se eles atacarem, então eles consultam os profetas de Acabe, que respondem de forma positiva. Contudo, os profetas de Acabe dizem apenas o que ele quer ouvir, e ambos os reis percebem isso. Então, decidem consultar o profeta de Deus, Micaías. A resposta de Micaías não é favorável para Acabe. Micaías prosseguiu: "Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Isso está em 1 Reis, capítulo 22, versículos 19 a 23. Você entendeu o que a Bíblia está pedindo para você acreditar? Que Deus se reúne com seres espirituais para decidir o que acontece na Terra? Isso é verdade. Outro exemplo vemos na carta de Judas, no versículo 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Essas passagens desafiam nossas crenças e nos levam a questionar até que ponto estamos dispostos a aceitar o que a Bíblia diz. Deus realmente enviou um grande número de anjos para uma prisão subterrânea? Sim, isso é verdade. A Bíblia contém muitos assuntos intrigantes, especialmente quando trata do mundo invisível e espiritual. Há muitos cristãos que aceitam bem os ensinamentos bíblicos menos controversos sobre o sobrenatural, como quem foi Jesus e o que ele fez, mas ficam apreensivos com passagens como essa ao ponto de ignorá-las. Certa vez, o autor e sua esposa visitaram uma igreja, onde o pastor estava pregando uma série de sermões sobre a epístola de 1 Pedro. Na manhã em que a leitura seria 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22, o pastor disse logo no início: Vamos pular esses versículos, pois são muito estranhos. Com estranhos, ele quis dizer que esses versículos continham elementos sobrenaturais que não se encaixavam em sua teologia. O texto diz o seguinte: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas,
o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Quem são esses espíritos aprisionados? Ou o pastor não sabia, ou não gostava da resposta, então decidiu ignorar esses versículos. Como estudantes da Bíblia, precisamos aprender que as passagens estranhas e muitos outros trechos pouco conhecidos e compreendidos são extremamente importantes. Elas nos ensinam sobre Deus, o mundo invisível e nossas próprias vidas. Se entendermos melhor estas passagens, a nossa perspectiva sobre Deus, nossa vida e o nosso destino mudará profundamente. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo repreende os crentes por levarem suas disputas aos tribunais. Ele disse: "Vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Não sabem que hão de governar os anjos?" 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Julgar o mundo? Governar os anjos? Isso nos deixa de boca aberta. A Bíblia conecta as atividades dos seres sobrenaturais com nossas vidas e destinos. Um dia vamos julgar o mundo e governar os anjos. Paulo pôde dizer isso porque a história da Bíblia é sobre Deus nos criar e nos querer como parte da sua família celestial. Não é à toa que a Bíblia usa termos familiares para descrever a relação entre Deus, Jesus, seres do mundo invisível e nós. Deus quer que a humanidade faça parte da sua família e do seu domínio sobre a criação. Todos nós conhecemos a ideia de assim na terra como no céu, derivada da oração do Pai Nosso. Desde o início, Deus desejava que sua família humana vivesse com Ele em um mundo perfeito, junto com a sua família invisível. Essa é a história da Bíblia. Não podemos aprender o drama dessa história sem incluir todos os personagens, inclusive os sobrenaturais, que muitos ignoram. Os membros do exército celestial de Deus são centrais na nossa história, mas frequentemente leitores modernos da Bíblia não percebem o quanto esse mundo sobrenatural fascinante está presente em muitas passagens conhecidas. E o autor diz que demorou muitas décadas para enxergar o que vê hoje na Bíblia. E agora, aqui nesse podcast, nós queremos compartilhar com você o que temos aprendido. Mas, voltando à pergunta inicial, você realmente crê no que a Bíblia diz? Isso é crucial. Não adianta aprender o que a Bíblia ensina sobre o mundo invisível se você não acredita nele. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23, o profeta Eliseu enfrenta problemas novamente. Um rei, furioso, envia tropas para cercar a casa de Eliseu. E quando seu servo entra em pânico, Eliseu diz: "Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles." Antes que o servo pudesse questionar, Eliseu orou: "Ó Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja." E Deus respondeu imediatamente. O Senhor abriu os olhos do jovem e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E essa é a minha oração por você. Que Deus abra seus olhos para que você veja e nunca mais leia a Bíblia da mesma maneira.